queremos convidar você para lermos um texto da palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5. Gostaríamos, que os irmãos pudessem ficar de pé. Você pode também manusear a sua Bíblia e juntos nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 até o 4. Vamos ler a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Os irmãos podem sentar. Apenas estes versículos para a nossa meditação e acredito direcionada pelo Espírito Santo, porque é Ele que dá a palavra, Ele é o intérprete da palavra. E nesta tarde, com certeza, o Senhor falará ao nosso coração. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor, Ele sabe. Então prepara o teu coração para receber da parte de Deus aquilo que Ele preparou para a sua vida. O texto que lemos, amados, apresenta como personagens um rei, um profeta, um comandante e uma menina. Mas dentre estes destaca a menina chamada por muitos a menina sem nome. Mesmo a Bíblia não revelando o seu nome, essa se apresenta como uma das meninas mais brilhantes da Bíblia, pelo fato de ter sido levada a um lugar que ela não gostaria de estar, mas Deus a levou porque tinha um propósito e ela fez a diferença. E é sobre isto que eu gostaria de refletir com você nesta tarde. Na trajetória da nossa vida, nós vamos estar em lugares e vivermos situações que nós não gostaríamos de estar, não gostaríamos de passar, mas vivenciaremos porque Deus, Ele tem um propósito. E quando nós falamos de propósito, nós falamos de uma intenção ou uma vontade para realizar alguma coisa. E muitas vezes Deus nos leva a determinados caminhos e a vivermos determinadas situações, é porque Ele tem uma intenção, Ele tem um propósito. Aleluia! E é interessante que o propósito de Deus, Ele é soberano. E muitas vezes o propósito de Deus também, Ele é irrevogável. É muito maravilhoso quando passamos a meditar nos propósitos de Deus. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus, Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Então vamos conhecer um pouco mais desta menina e o que ela nos ensinará sobre a nossa disposição em cumprir o propósito de Deus. E para isto nós vamos precisar conhecer um pouco sobre esta menina. A menina sem nome, como nós já a denominamos, e alguns também a denominam menina sem nome, ela vivia em Israel,
Com certeza, ela gostava de ir aos cultos, porque o judeu gostava de estar no templo, de participar das festas, como festa do tabernáculo, festa da Páscoa. Também, por ser uma menina, amava sim viver com a sua família. Com certeza esta menina tinha sonhos, de repente ser uma profetisa ou casar com um dos filhos dos profetas. Enfim, viver em seu país era o que ela mais queria. Mas de repente algo acontece na vida desta menina sem nome. A Bíblia nos diz no texto que lemos em 2 Reis capítulo 5 que a Síria invade Israel e ganha esta luta. E ao ganhar esta luta sob o comando do comandante Naamã, leva esta menina cativa para a Síria. Interessante que no versículo 2 nós vamos encontrar que ela foi levada. Mas ela foi levada para onde? Ela foi levada para a casa de Naamã, comandante do rei da Síria. Naamã, ele era o maior oficial ou a maior patente do exército da Síria. Sofria de uma doença chamada lepra, que na época era a mais terrível e cruel de todas as doenças daqueles dias. Sua religião era pagã e ele não servia ao Deus verdadeiro. Agora imagina a menina sair da sua terra, ser levada cativa e viver em um contexto como este, na casa de um homem pagão. E vivendo dentro desta casa, a menina sem nome com certeza enfrentaria muitos desafios. Sim, ser jovem e viver longe da família não era tão fácil. Morar numa casa onde ninguém servia ao Deus que ela servia também foi um grande desafio. Ser escrava também era um grande desafio. E ter que olhar todos os dias para um homem que havia levado-a cativa. Vejam a situação desta menina. Aleluia. Mas a menina sem nome estava assim, em um lugar que ela não gostaria de estar, que era a casa de Naamã. Mas a casa de Naamã foi o lugar que Deus escolheu para que ela ficasse, porque ele tinha um propósito. Aleluia, glória a Deus. E eu quero lhe dizer que Deus, ele não erra nas escolhas. Nós até paramos e pensamos, por quê? E questionamos muitas vezes diante de tantos porquês. Eu quero lhe dizer que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós não podemos alcançar a dimensão do propósito de Deus em nossa vida. Aleluia! E talvez você foi levado para a casa de Naamã. Não foi o lugar que você gostaria de estar, mas foi o lugar que Deus escolheu para você ficar e para você passar. Aleluia. E na tua mente aí tem tantos porquês. Porque tudo que eu construí se foi? Por que que eu fui levada para outro país? Por que que eu saí do meu lugar confortável? Por que que eu mudei de casa? Por que que a enfermidade chegou? Por que o meu emprego parou? Por que eu perdi tudo? Por que eu estou no hospital? Porquês e mais porquês. Mas eu quero lhe dizer que a vontade de Deus, ela é soberana. Você está na casa de Naamã, mas Deus tem um propósito. Aleluia, glória a Deus. E existem situações que aquilo que Deus faz agora, nós não sabemos, mas saberemos
depois. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não se desespere, tem propósito de Deus na casa de Naamã. Tem propósito de Deus na tua história. Você lembra de José? Talvez José olhava e via a sua vida sem rumo. A trajetória de José, do capítulo 37 em diante de Gênesis, nós vamos aprender que José, ele foi caluniado, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi desprezado, ele foi incompreendido. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E o propósito de Deus na vida de José foi ele salvar a sua família. Foi ele, através das estratégias dadas por Deus, alimentar uma nação. E o propósito de Deus foi concretizado na vida de José, fazendo-o governador do Egito. Olha aí o propósito de Deus na vida dos seus servos. Deus, queridos, ele tem diversos propósitos. De repente, o propósito de Deus é colocar-nos na forma, é refinar, é moldar a nossa vida, é quebrantar, é ajustar, é amansar, é acalmar, é dar uma nova visão de vida, aleluia. O propósito de Deus é pararmos, porque muitas vezes corremos depressa, mas Deus quer que fiquemos debaixo da sua vontade, aleluia. A casa de Naamã é o lugar que eu e você não queremos estar, mas é o lugar que Deus quer que estejamos, para que o seu nome seja glorificado, porque ele tem um propósito, aleluia, a realizar em nossa vida. Diante da casa de Naamã, eu achei muito interessante esta história, porque a menina, ela assumiu uma postura ali naquela casa. Ela assumiu uma posição para que ela fosse vencedora. E geralmente o homem, ele assume algumas posturas diante das batalhas. Uns optam em fugir, como vemos em Gênesis no capítulo 16 em relação a Agar, fugindo da sua senhora chamada Sara. Mas a Bíblia diz que Deus encontra Agar no deserto e diz para ela: Agar, volte para a sua senhora, se humilhe, fique na tenda. Deus lhe dá uma promessa, porque o filho que estava no ventre, Deus também tinha um propósito na vida de Ismael. E eu quero te dizer nesta tarde: não fuja da casa de Naamã, não fuja do lugar aonde você está. Não é um lugar confortável, sim, está incomodando, está doendo, você está sofrendo, mas é aí aonde Deus tem um propósito e o nome dele será glorificado na sua vida. Não adianta fugir dos propósitos de Deus. Uns também optam em ficar, mas reclamando. Também não dá certo ficar e reclamar. Lembram-se do povo de Israel, que a geração antiga não entrou na terra prometida porque murmurou, porque reclamou. Perderam o privilégio de entrar na terra prometida. Não reclame, porque você pode perder a sua vitória. Mas a menina sem nome da casa de Naamã
teve uma postura, aleluia, glória a Deus, aleluia, uma postura que Deus quer que eu e você tenhamos. Esta menina assumiu a postura de glorificar a Deus. Mas como esta menina glorificou a Deus, irmã Ana Leide? Eu vou te dizer nesta tarde, conforme a palavra de Deus. Se você ler o versículo 3, a Bíblia vai dizer que quando ela percebeu o sofrimento do seu senhor, que sofria da lepra, a Bíblia diz que ela decide dizer alguma coisa. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz assim: e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Eu quero lhe dizer que palavras fazem a diferença. Aleluia! Eu vou repetir outra vez para você. Palavras faz a diferença. E eu quero te perguntar, o que você está dizendo na casa de Naamã? Aleluia! O que você está dizendo na casa de Naamã? Palavras de maldição, palavras que magoam, palavras que não traz esperança, palavras que não encorajam, aleluia, palavras desanimadoras, palavras voam, palavras têm efeito, palavras mudam situações. O que a menina sem nome disse fez efeito. Aleluia! Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? O que a menina sem nome disse fez efeito. Aleluia! E é interessante que quando a mulher de Naamã ouve as palavras encorajadoras daquela menina, ela vai dizer ao seu marido. E logo a Bíblia diz que Naamã corre para o rei e lhe diz: assim e assim falou a menina da terra de Israel. Eu quero lhe dizer, quem é da terra de Israel faz a diferença. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você é da terra de Israel. Se você é da terra de Israel, você vai fazer a diferença na casa de Naamã. Se você é da terra de Israel, ao invés de você murmurar, você vai cantar. Ao invés de você desanimar alguém, você vai encorajar. Ao invés de você amaldiçoar, você vai abençoar. Se você é da terra de Israel, você não vai desistir, você vai prosseguir, porque quem é da terra de Israel faz a diferença. E esta menina fez a diferença na casa de Naamã. Ao invés de negar o seu Deus, aleluia, ela o fez reconhecido daquela nação. E para concluirmos, a Bíblia diz que Naamã, aleluia, ainda resistiu às palavras do profeta Eliseu, quando pediu para que ele desse os 7 mergulhos para que ele fosse curado no Rio Jordão. Ele resistiu, mas por insistência daqueles que estavam com ele, ele foi, e a Bíblia diz que ele foi curado. E é maravilhoso que quando chega no versículo 15, Naamã diz assim: eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Você pode glorificar que na casa de Naamã tem propósito. Deus se
seria glorificado através do testemunho daquela menina. Aleluia. A ida daquela menina para a casa de Naamã tinha um propósito. E o propósito foi levar o seu Senhor a reconhecer que existia o Deus verdadeiro em Israel. Aleluia. E para concluirmos esta reflexão, eu quero te dizer, mesmo que você esteja em um lugar que você não queira estar, ou passando o que você não queira passar, Deus tem um propósito, e o propósito é glorificar o seu nome, através da sua vida, através da sua história, através desta enfermidade, através das tragédias. Deus irá transformar tragédias em bênçãos. Porque Ele é grande, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai mudar a tua história, porque Ele tem um propósito neste lugar. Aleluia. Onde você está, tão somente descansa, espera, confia, porque vai ter milagre e o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor vos abençoe.